Valeu. Boa, Gui Azevedo, boa. Cadê o lance do Carlos Miguel? Tem? Duvido, Mick Jagger. Responde aqui pra mim. Duvido. Não tem, né? Eu vou mandar pra você. Pode O Carlos Miguel ainda... Eu vou mandar. Você viu esse lance, né? Me parece inseguro, né? Exatamente. Exato. Esse lance Brincou não vai com ter, perigo. né? Põe Ele os melhores brincou com momentos perigo aí. mesmo. Quero ver se vai ter. Eles tiram. Eles protegem o Carlos Miguel aqui, ô Isa. Não fui Vamos eu. ver. Duvido que vai tá? ter. Não fui eu. Vai lá, Isa. E por isso que eu acho que o Palmeiras não deve mesmo negociar o Everton, tá? Portuguesa 0, 1 Palmeiras. Jogo no Canindé. Um jogo que pra quem precisava, tava com insônia, né? Precisava dormir aí. Pode ter visto esse jogo e ajudado. Não, mas assim, tudo bem, tá dentro do, né, primeiro jogo, Palmeiras bem alternativo mesmo. Vitor Roque e Flaco Lopes nem no banco estavam. Então, o Vitor Roque, inclusive, teve uma lesãozinha muscular, né? O Larson... Sabe se o nome dele tem alguma coisa? Sim, é uma homenagem. O pai dele era fã fã do Barcelona. Inclusive, acho que o irmão dele chama Henry, em homenagem ao Thierry Henry. E o irmão deles deu melhor. Mas colocou esse nome nele por causa do Larson da Suécia? Do Larson, exatamente. Henrique Exatamente. Larsson. Jogava de dread o Larson. Enfim, mas o Larson é uma boa notícia. Jogou bem. Como eu disse, Palmeiras bem alternativo, bem mexido. A melhor notícia para o palmeirense foi o Marlon Freitas, né? Que tudo bem, é um jogo ainda contra a Portuguesa, início, mas você vê, né, Alfinete, quando o jogador é diferente, né? E as estatísticas dele foram impressionantes. Ele não errou um passe. É um jogador que tem rapidez para soltar a bola, um jogador que tem visão. Então, acho que ele foi o grande destaque falando mesmo. no Twitter lá que ele tava dando até carrinho, que na época do Botafogo não dava um carrinho. É mesmo? É que o Botafoguense está ressentido com ele, né? E entendo o ressentimento, porque, enfim, um dos grandes ídolos da história do Botafogo, capitão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e acabou trocando ele o até Botafogo. em bandeirão do lado do Garrincha. Então, acabou trocando o Botafogo aí pelo... Bom, isso acontece no mundo do futebol, mas enfim... ele jogou muito bem, mas como eu disse, foi um jogo sonolento. O Palmeiras só faz o gol depois que o jogador da Portuguesa é bem expulso, por sinal, né? Foi bem imprudente, inclusive, no lance foi o Benedetti. Não foi com o Benedetti, foi com o Larson? Foi com um dos meninos da base. Foi com o Larson. A gente tem aí o gol o Abel fala depois ainda. A gente vai ver o Abel, o Quesada separou pra gente aí a fala do Abel Ferreira. A gente tem o gol pela TV Palmeiras também e o lance do Carlos Miguel, eu te mandei esse é o lance aí. da expulsão. Que o árbitro acaba indo pro VAR, porque foi realmente o Abel aí nessa ele reclama com razão, né? Porque, o cara realmente foi Mas já muito não tá. imprudente. Já vi que não tem. Não vem com essa. Separa aí o lance do Carlos Miguel aí que nós vamos passar. Bom, além do Carlos Miguel, eu não sei o que a gente separou das sonoras, mas tem duas sonoras interessantes do Abel. Foi muito, né? E foi na cara do Abel, então por isso que ele... é muito, né? É muito pra vermelho. É igual todos os lances do Palmeiras no ano passado que não foram marcados. Exatamente. E aí o Abel não fala. Só o Palmeiras, né? Não, lógico que não é só o Palmeiras, claro que não. Mas é isso que eu tô falando. Esse lance aí é um lance que não tem discussão, esse tipo de lance tem que expulsar. Entendeu? Ninguém... não é porque é com o Palmeiras, ô Isa, mas aqueles lances... É lance de expulsão, cara. É igual seria o do Andrés na final expulsão, também. não tem o que falar. Entendeu? Só que o Abel, ele só fala na hora que convém pra ele. Como todos os treinadores, né? não é só o Abel, Mas ele é o mais chato de todos. Porque primeiro jogo do ano, ele já começa falando de um lance do ano passado. Ou ele não é chato. É disco arranhado, né? Ou ele não é chato. Sim, ele é... Engasopou, né? Não vai. Ele tá, aliás, desde o ano passado, bem... Ele é rancoroso, ele tinha que... E o Quesada me mandando, separando. Aqui, mas coloca o Abel. Já vamos passar, Quesada. Calma, Quesada. Vamos ver, é importante ouvir o Abel sempre. A gente vai ouvir o Abel. A gente vai ouvir o Abel falar que tem aí um ressentimento. E também ele falou sobre o Everton ontem, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre os goleiros. Até por isso que eu pedi para ele separar o lance do Carlos Miguel. É porque tem gente que gosta de proteger o Carlos Miguel aqui nesses bastidores, sabia, minha querida? O Carlos Miguel é muito querido por algumas pessoas. Mas esse vídeo não vem da federação? Qual? Esse daí que a gente tá mostrando? Mas não tem o lance. Não tem o lance. A gente já pode falar do
do Abel, mas para o Abel a gente tem que colocar o vídeo também. Tem o Abel falando do Everton. Bastante coisa aí que aconteceu aí sobre o Palmeiras, minha querida Isa. E detalhe que o próximo jogo é Palmeiras e Santos, né? Estou curiosa para saber qual será o time do Palmeiras, se ele vai manter isso de realmente usar um time bem alternativo, ou se por conta, né, do clássico, por ser um clássico, ele já vai colocar em campo um time mais... O Jefté também se machucou, tá? Então... deve pro ser... Palmeiras. Vamos ver o deve Abel? Ser desfalque. Vamos ver o Abel. Vamos ver o Abel aí. O Giai, reclamando, olha, papai pra variar. céu, hein? Tá reclamando. Tá reclamando de um jogo. Mal demais, ele tá reclamando de um jogo. A gente tá no dia. Que dia de janeiro foi 12, esse jogo aí do Palmeiras? 10. Ele tá reclamando do jogo que foi em novembro. Vamos ver o que ele falou. Aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas... Era, né? Mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e árbitro de top, está aí a prova como o treinador às vezes do Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Bom, tá aí o cara mais chato que eu já vi numa coletiva de imprensa. Tem que falar pra ele que faz mal, cara. Eu acho ruim. Rancor. Não, eu posso te falar. Pera. Eu acho ruim ele ficar batendo nessa tecla, porque assim, a temporada já acabou, ele pode ter esse ressentimento e tudo mais. Realmente foi um lance indiscutível, todo mundo achou que era para expulsão. Só que o Palmeiras também foi incompetente, né, no fim da temporada. O Palmeiras não jogou bem contra o Flamengo na final da Libertadores. O Palmeiras, no final do Campeonato Brasileiro, ele mesmo jogou a toalha. Então, assim, é bola pra frente, esquece 2025. 2026 começou já e, é hora de, entendeu? Mostrar rendimento dentro de campo. Não ficar falando do que já passou e falando do que já passou. Ano passado ele fez bastante isso com a questão também das vaias. Vai fazer de novo um dia, vai ver. Então, assim, chega. Mas, chega, desculpa, entendeu? cara. Chega. Eu acho que fica até feio. Muito Fica feio. Você dá munição pro rival te zoar ainda. Exatamente, dá munição pro rival. Aí o rival pode chegar e falar, os caras não esquecem a gente e tudo mais. Porque é chato, é feio, cara. O Palmeiras tá aí, tem time, precisa mostrar dentro de campo pro que veio. Bola pra frente, chega. Pode o cara ser tão ranzinhos igual ele, né? Nossa senhora, tudo, cara. Foi um ano que aconteceu o negócio do... Eu acho que tem que ver o documentário. O documentário mostra muito bem o que não deve ser feito novamente, entendeu? O documentário lá que eu critiquei. Que é o documentário do nada, né? Que comemorou o nada, né? É um documentário que... Mudou de total acesso para acesso negado. É o documentário que tem que ser visto por todos que estão dentro do clube para dizer, olha, isso aqui a gente não pode fazer mais. Né? A gente não pode, como o Palmeiras, o time que tem brigado por tudo nos últimos anos, abandonar um campeonato. A gente não pode fazer uma partida tão... E ninguém pergunta isso pra ele na coletiva? E acho que é importante... Desculpa te cortar, mas é porque ninguém pergunta isso pra ele? Cara, quase ninguém faz essas perguntas, mas às vezes também tem repórter que está lá e não consegue fazer pergunta, né? Que é uma limitação, não sei quantas pessoas estão lá, 20, 25 repórteres. Às vezes se reduz a 10 perguntas só, né? Mas, enfim, e ele também é um cara que ele não gosta de ser criticado, né? Você já percebeu? Imagina. O problema está sempre nos outros, né? E nunca é o problema dele. Para ele admitir... Agora, ainda que ele admitir um pouco. Não, tem algumas coisas erradas que a gente fez. A gente não deu um chute ao gol contra o Flamengo. Mas ele só faz isso de escada para falar o que ele quer, Depois. Aí depois ele aproveita isso para... Aí ele fala em nome de Abel Futebol Clube. Mas olha, como eu disse ano passado, e vocês têm que me ouvir, porque vocês falam que eu sou chato, mas só eu falo as verdades, só eu... Quer dizer, só ele entende de futebol. A ponto de não reconhecer nada além da participação dele no Palmeiras. Quando ele chega e fala que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras.
Não, o Everton não é o maior. Ele é um dos maiores ídolos da torcida. Não sei. Você tirar o Leão, o Oberdão, o Marcos, o Palmeiras tem o Valdir, goleiros fantásticos. Mas só uma observação, ó, o nosso GC aqui, ó. Em 2026, Palmeiras voltou a reclamar da arbitragem. Ele tem que entender que ele, como técnico do Palmeiras sentado ali... O árbitro do Palmeiras é o outro, é o Abate. Ele tá representando a instituição. Então, assim, claro que tá. Ele, falando isso, ele tá representando o Palmeiras. E, assim, não necessariamente toda a torcida, todo mundo que faz parte da instituição Palmeiras, pensa igual a ele. Então, assim, você entende? Ele se posiciona dessa forma. A presidente do Palmeiras, inclusive, acha isso, né? Com declarações recentes dizendo que quando ela deixar o clube... dos goleiros, então, o clube acaba, né? Vamos ver ele falando dos goleiros. Vamos. Orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. Espero que não se repitam, mas daquilo que nós controlamos, vamos, como te disse, vamos nos desafiar. Em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo, o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador criticou a arbitragem, o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar informação, mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Já fizemos saída a 3, já jogámos para a linha de 5, já jogámos de uma maneira que estamos a jogar um pouquinho diferente agora, vamos à procura acima de tudo desafiar a equipa técnica. Mas como te disse, no ano passado desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos mais de tudo o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices, como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência, há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos, é disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós. Eu pensei que ele ia falar do Everton, né? Mas tem uma do Everton. Essa linguagem ela é muito envelhecida. Olha o lance do Carlos Miguel aí. Olha o que ele aprontou nesse jogo, Quesada. Lambança, hein? O jogo tava 0-0, era o começo do jogo lambança, ali, ó. Lambança. Ó, é uma jogada que não dá pra entender o que ele faz aí, ó. Ele tenta achar o passe ali, mas... Ou seja, a participação dele na Premier League não construiu um jogador mais experiente para trabalhar com os pés, que é algo que a Premier League exige bastante dos goleiros. Eu pensei que era o vídeo dos goleiros. Como entrou ele falando outra coisa, explica o que ele falou dos goleiros, que daí tem a ver aí da gente mostrar o lance do Carlos Miguel também. Acho que a gente tem um vídeo... Eu mandei... Mas às vezes na hora foi... Não, no vídeo é indagado sobre o Everton, né? Você vai usar o Everton, não vai. E ele fez um elogio ao Everton, dizendo que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. O Marcão, inclusive, respondeu lá no Instagram dele, né, falando sobre isso. Tudo bem, mas que ele falando o que ele falou nesse outro aí... Vamos ouvir. É assim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe, como nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Quem é o goleiro que tem mais títulos com a camisa do Palmeiras? Leão, né? Não sei. Não é o... Acho que é o goleiro que tem mais títulos. Eu acho que é o Everton, depois Leão. Puta. O Everton deve ter mais. E de sopetão assim eu precisaria. Eu tenho nos meus alfarrábios, mas não vou achar agora. Isso aí o Gui vai achar em 1 minuto aí.
Ele vai achar em 1 minuto. Enquanto a gente tá vendo essa... Mas qual é a defesa? Enquanto a gente tá vendo de novo essa lambança Mas aí o Everton do é um Carlos grande Miguel. Não, só pra começar rapidinho. É o Everton. É o Tem Everton 12 títulos. O Leão vem na sequência? O Leão, ele tem... Não, o Oberdan Catani tem 9. Eu ia falar, o Oberdan, eu tava em dúvida E o Leão tem 7. Tudo bem. O Leão tem Everton é o goleiro que tem mais títulos com a camisa do Palmeiras? É. E um dos jogadores Os títulos mais pesados do Palmeiras são com o Everton também. Não, são Libertadores, são... tem uma com o Marcos, Brasileiro, né? E outra Copa do Brasil. São 2 brasileiros. Aí você pode era discutir. Muito vitoriosa. Aí você pode discutir tecnicamente quem foi melhor, quem é melhor que o outro. Mas se o Everton não é o maior goleiro da história do Palmeiras, para um palmeirense pode ser que seja, para outro que não. Eu não tenho lugar de falar nisso, mas de fora, eu acho que ele tá no bolo aí. Não é nenhum absurdo também o que o Abel falou. Eu não acho nenhum absurdo. E eu acho que, assim, a questão de idolatria é muito particular, ser maior ou menor pessoal, né? é muito pessoal. É muito pessoal. Até pelo que cada um viveu. Por exemplo, a minha geração tem muito o Marcos como maior goleiro e um dos principais, ou se não, o principal ídolo da história do Palmeiras, porque foi uma geração que foi muito marcada pelo que o Marcos fez no Palmeiras, principalmente porque foi num momento muito difícil. Então tem também... decisões na carreira do atleta que pesam na idolatria. O Marcos, ele, numa Série B, poderia ter ido para a Premier League e não foi para jogar a Série B pelo Palmeiras. Eu, como rival do Palmeiras, vejo o Marcos como o maior goleiro do Palmeiras. Não peguei a época do Leão jogando, muito menos dos outros. Para mim, mais o Everton tá no bolo aí, A geração do meu pai, talvez, que viveu a academia de futebol, considera o Leão e tal, como o grande goleiro. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Agora, o Everton, de fato, ele é um cara que conquistou muito com o Palmeiras e um dos líderes dessa fase. A gente tá caindo de novo no conto do Abel. Você vai me desculpar, porque isso aí que ele tá falando não interessa em nada. Ele tá falando sobre isso aí para explicar por que o Everton não tá jogando, né? Que é o que realmente importa, né? Porque... Quem é o maior ídolo, quem é o segundo maior ídolo, isso aí, a gente cai, vai defender a bola. A gente cai, mas, porque assim, isso aí não interessa. Eu admito que não é votação de ídolo. É porque o Everton não tá jogando. Sim, esse primeiro jogo ainda não me mostra nada, porque o Palmeiras entrou com um time bem alternativo. Então não me mostra se é o Everton ou se o Carlos Miguel é o titular do Palmeiras. Pra mim ainda não me mostra. O goleiro não costuma revezar, hein? Mas eu acho que nesse primeiro jogo aí o Palmeiras entrou muito, muito alternativo. Então aí isso ainda não é um indicativo. Eu tenho dúvidas, porque o Carlos Miguel, eu acho que ele é um goleiro que tem virtudes que talvez o Everton não tenha, por exemplo, em bolas longas, mas em passe... É bom o passe dele, mostra aí, então, muito bom. No X1 ali, o Everton, pra mim, ainda é melhor do que o Carlos Miguel, que ainda tem pontos de melhoria. Eu não acho que o Carlos Miguel é um goleiro pronto ainda. Por isso que eu acho que o Palmeiras não deve negociar e não tem a intenção de negociar o Everton. Tanto que a diretoria do Palmeiras... Então, a diretoria do Palmeiras não gostou do Everton abrir conversas com outros clubes. Aí tem que ver com o jogador, né? E tem que ver também o treinador. E aí, tem a intenção de colocar o cara pra jogar? Não tem? A gente precisa entender. Quesada, pra fechar o Palmeiras aí, o Everton tem que ser titular, reserva. O Abel deu uma despistada colocando esse negócio da idolatria. Mas eu acho que o que interessa é isso, né? Quem vai jogar? Eu falei na sexta-feira aqui que o jogador... Esses são os códigos dentro de um time de futebol. O jogador, quando perde a titularidade por estar machucado, quando ele volta com grandes possibilidades de retomar a posição. O Everton não deixou o gol do Palmeiras porque ele estava mal tecnicamente. Ele saiu porque ele estava machucado, né? E aí não voltou porque naquele momento era entendimento que ele não tinha ainda o ritmo de jogo. Que eu acho que para o goleiro não se aplica, tá, gente? Porque o que o goleiro treina num treino normal é muito mais do que qualquer jogador. O que um goleiro faz num treinamento de futebol é pouco perto daquilo que ele apresenta no jogo. Um treino de goleiro é um negócio absurdo.
50 bolas na direita, 50 bolas na esquerda. Bola desviada. Agora os caras inventaram os negócios no gramado que a bola é chutada, bate ali ela muda, né? E muda a trajetória. A preparação dos caras é de altíssimo nível. Agora o goleiro também tem que trabalhar com os pés cada vez mais, né? Porque ele é o 11º jogador de fato ali com os pés, não é? Então, para mim, o Everton é o titular do gol do Palmeiras. Eu acho que o Carlos Miguel precisa também ter uma rodagem. Também não vai contratar o Carlos Miguel para ele ficar 6 meses no banco, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, me estranha muito esse discurso do Abel. Parece que o Abel está querendo fazer a limpa, né? Você viu que ele cita no final, vocês viram que jogador que ele cita no final da entrevista? Marcos Rocha, né? Marcos Rocha. Por que ele tem que meter o Marcos Rocha na história, né? Que não tá mais aí, né? Claro que o Carlos Miguel já ganhou essa posição. Para mim também. Eu tô fazendo uma crítica. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que o Everton é o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. É um título de ser jogador, mas... Agora, Marcos tem um... Acho que como ídolo, acho que o Marcos é o goleiro, né, o maior ídolo como goleiro da história. E, tecnicamente, para mim, o Leão é o maior goleiro da história do Palmeiras. O Leão, se bobear, o Leão talvez tenha sido o maior goleiro da história do futebol brasileiro. O Leão era um monstro como goleiro. O que o Leão jogou é brincadeira. E hoje, com todo esse aparato que os goleiros têm, o Leão... seria maior e melhor do que ele... Não engraxa a chuteira do Cássio. Vamos falar do Corinthians. Não sei, hein? Eu não sei, eu tô brincando, eu não vi o Leão. Ritmo de festa lá no Corinthians ainda? Eu não vi o Leão, eu não vi o Goleiraço. Todo mundo só também IVT, não né? vi. Mas não é a mesma coisa, né? Eu também não vi, mas todos que viveram o Leão falam que ele era realmente surreal. Goleiro de 4 Copas do Mundo, goleiro extraordinário. Vamos ver, então, os melhores momentos de Corinthians